porque faltam apenas 2 vídeos. Um tem relação com a aprovação pela Câmara dos Deputados do PL antifacção, com alterações que foram criticadas justamente pelo senador Alessandro Vieira, que foi relator no Senado. O texto voltou para a Câmara e aí o Guilherme Derrite ele fez algumas alterações. Então vamos ver primeiro a entrevista coletiva com o Alessandro Vieira sobre o que ele achou da aprovação do projeto de lei antifacção. Tudo aquilo que envolvia combate a crime organizado de colarinho branco, enfraquecimento de facções, naquilo que é mais importante, que é o financiamento, e também a viabilização de uma atuação mais incisiva da polícia, tudo isso os deputados retiraram. Eles mantiveram e introduziram outras coisas relativas à criminalidade mais comum e violenta na ponta. Isso é importante também. Mas você nunca vai combater crime organizado de verdade se, primeiro, você não financiar adequadamente as polícias. Eles acabaram com essa possibilidade, porque o projeto do Senado garantia algo como 30 bilhões em recursos novos para a segurança. Eles tiraram tudo isso, beneficiando as bets, ilegais e legais. E também retiraram todos os dispositivos que você tinha que combatiam o crime nesse escalão mais alto. Máfia do INSS, problemas de emendas, desvio de emenda parlamentar, Banco Master, porque eles reduziram a pena, eles retiraram o aumento de pena que a gente fazia para lavar dinheiro, eles retiraram a possibilidade de usar as ferramentas novas de investigação para esse tipo de crime. Então, infelizmente, eles confirmaram aquela máxima que no Brasil você pode investigar pobre, rico não pode. Hoje na CPI foi histórico porque deu um passo no sentido contrário, de investigar os mais poderosos e mais ricos do Brasil. Seguramente ele vai continuar. Esse tipo de guerra é contínua. Você perde uma batalha e continua lutando a mesma coisa. Eu defendo um Brasil onde todo mundo seja igual. E você não tem isso enquanto você não tratar as pessoas no mais alto escalão como você trata o cidadão mais humilde. Eu sou delegado de polícia há 25 anos. O Estado sempre é duro contra o pobre. E ele tem 1001 infiltrações que não permitem você avançar contra o rico ou contra o poderoso, que é quase a mesma coisa no Brasil. Então a gente tem que dar passos, acho que o Senado vem dando passos nesse sentido, mas infelizmente ele não encontrou respaldo na Câmara dos Deputados. Obrigada, senador. Muito bem, está aí o Alessandro Vieira. Lembrando que esse PL, esse projeto de lei antifacção, ele endurece penas cometidas por integrantes de organização criminosa, grupo paramilitar ou milícia privada. O que o Vieira está apontando é que ele acaba favorecendo ali, ou sendo mais brando em relação a crime de colarinho branco, em relação a bets, etc. Mas, em relação a essa parte aí, considerada do crime cometido por pessoas, pelo menos em áreas pobres, porque às vezes traficantes e milicianos ficam muito ricos, né? Ele endurece ali penas para ameaça qualificada, lesão corporal seguida de morte, eu estou com a lista aqui na minha frente, lesão corporal, sequestro ou cárcere privado, furto, roubo, latrocínio, extorsão mediante sequestro, receptação, tráfico de drogas, posse e porte irregular de arma de fogo de uso permitido ou restrito. Bruno, você chegou a acompanhar, a se aprofundar aí nessa discussão sobre o PL antifacção? Você concorda com o senador de que poderia ser melhor? Foi um avanço? Não foi? O que você avalia? Foi um retrocesso imenso com relação ao que saiu do Senado de forma unânime, né, da relatoria, inclusive do senador Alessandro Vieira, e elogiado por todos os especialistas no tema no Brasil, inclusive especialistas internacionais, o que tinha saído do Senado foi completamente deturpado, desidratado. E essa lógica, né, vão aumentar penas, crimes violentos, vão, né, aumentar as punições, isso é o populismo penal sem consequência real, porque se você não mexe com o Poder Judiciário, quem no final vai julgar, condenar ou vai inocentar, vai garantir impunidade, na ponta final é sempre o Poder Judiciário. E se esse Poder Judiciário ele está capturado, comprometido com o crime organizado, com o volume de dinheiro que sequestra o Poder Judiciário, essas penas não valem nada, porque elas nunca vão ser aplicadas contra os grandes barões do crime, né? Quem vai acabar sofrendo ali nas mãos do Estado é o pequeno ali que comete a criminalidade comum, né? E esse vai possivelmente sofrer essas consequências, mas os grandes barões nunca vão ser. E essa foi a lógica deturpada, populista e talvez interessada. A gente tem que investigar esse processo na Câmara dos Deputados para entender quem está por trás desse retrocesso. Exato. Quem são as responsabilidades, os interesses, as bets. O lobby das bets é gigantesco no Congresso Nacional. As bets são uma área
muito vulnerável à criminalidade organizada, à lavagem de dinheiro, e ela seria taxada para viabilizar fundos, bilhões de reais para o combate ao crime organizado. E agora, com a força do lobby dessa indústria, com proximidade, inclusive, né, em alguns casos, não são todas, evidentemente, com o próprio crime organizado, como já houve casos já investigados. Agora, então, é uma deturpação total, inclusive com outros aspectos que não foram mencionados, mas que eram importantes, inclusive com o apoio direto da Transparência Internacional, como a responsabilização de empresas servindo ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, para que elas tivessem sanções também, que elas não pudessem contratar com o poder público. Isso foi derrubado. Por qual razão algo assim foi derrubado? Os advogados, que nós também comentamos todo o programa, o problema da captura da advocacia pelo crime organizado, também havia um dispositivo lá para aumentar o controle da legislação anti-lavagem de dinheiro sobre a advocacia. Isso foi derrubado. Por que foi derrubado? Por interesse de quem? Por ação de quem? Com lobby de quem? Nós não temos uma legislação no Brasil que regulamente o lobby, então nós não podemos saber, não existem pegadas para essas movimentações legislativas. Quais interesses estavam ali? Quem estava ali falando com os senadores, apresentando propostas? A gente não tem, a gente vê tudo isso acontecer absolutamente às cegas, a sociedade. E, em fato, tão importante como esse, que é o combate à criminalidade organizada e à grande corrupção. Bruno, até para frisar, acho que a essência do que você está falando e relacionar aqui com todas as pautas que a gente abordou. Tem pessoas no Brasil que ficam imensamente ricas. É uma disparidade em relação ao restante da sociedade muito grande. Você tem donos de bets, você tem gente do mercado financeiro, você tem donos de bancos. E a ala podre dessa elite empresarial corrompe boa parte da República. Porque a República é formada, muitas vezes, por pessoas de um baixo nível ético, de um baixo nível moral, ou de um nível que vai se rebaixando conforme essas pessoas vão recebendo essas propostas indecentes, porque é muito dinheiro a que essas pessoas têm acesso em troca de alguma facilidade que a sua atividade possa fornecer a pessoas muito ricas. Então a gente vê esse problema em várias frentes, seja na cúpula do Poder Judiciário, onde há suspeitas, evidentemente, a gente não pode fazer aqui uma acusação antes da hora, mas já houve outros casos de venda de sentença, tem desembargador aí preso, etc. E acontece no Congresso Nacional. Então você tem medidas que são aprovadas em razão do lobby e muitas vezes um lobby que pode envolver patrocínios, dinheiro que o político acaba recebendo em algum lugar ou em benefício dele, seja até às vezes para um canal, para uma militância, para propagandista, ou contratação de escritório de advocacia. Então existe isso, né, Bruno, no Brasil, de uma ala rica comprar certos acessos, certas decisões, certas medidas que outros vendem e eles eventualmente fazem um acordão para todos se blindarem e enriquecerem juntos, sem trazer maiores preocupações com o restante da sociedade e com os efeitos disso, certo? Eu acho que esse sistema de uma elite na Guatemala, teve um grande exemplo de combate à grande corrupção e à criminalidade organizada, que foi a CICIG, a Comissão Internacional de Combate à Impunidade e à Corrupção na Guatemala. E aquilo foi uma grande mudança de paradigma na Guatemala, e ela teve exatamente o mesmo resultado, muito parecido o processo, inclusive, que nós tivemos nos últimos anos no Brasil, de reação do sistema de corrupção, né? E lá eles chamaram do Pacto da Corrupção, né? Acho que você vem chamando também o Pacto da Impunidade, mas é a mesma lógica, né, Felipe? É uma lógica de que essa elite do crime, da grande corrupção, do crime organizado violento, ela não age de forma desorganizada. A essência é essa, é a organização da reação, né? Eles têm figuras em posições chaves de poder, né, em todo o Estado, né, em todos os níveis, e operam muitas vezes de maneira coordenada.
joga aqui um lado num poder, o outro, para um benefício mútuo de blindagem, de impunidade e de fomento às oportunidades de corrupção. Então, a gente não pode ser ingênuo de achar que são esporádicos, ocasionais, eventuais. São reflexos de um quadro de corrupção absolutamente sistêmica e que reage também de forma sistêmica a qualquer tentativa de confrontar esses interesses, que foi o caso exatamente agora da legislação contra o crime organizado, que, na verdade, virou uma peça de populismo penal. Exato. E, obviamente, aumenta a nossa desconfiança quando ministros do Supremo Tribunal Federal participam desses eventos patrocinados por grandes empresários, bilionários, muitas vezes, que podem pagar para eles cachês porque eles afrouxaram a regra. Mostrei aqui no programa a sessão de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, então presidido pelo Ricardo Lewandowski, e o Lewandowski defendendo a interpretação de que magistério inclui palestra e defendendo que não houvesse a necessidade do magistrado de revelar o seu cachê. Então você cria um mecanismo pelo qual os membros da mais alta corte do país, inclusive, podem receber fortunas de empresários com causas e interesses no próprio Supremo, dizendo que estão pagando aquele cachê por palestras. Quando a gente sabe que esses empresários, porque em relação à visão deles a gente pode falar, tem certos limites para a gente falar outras coisas, mas em relação à visão deles vou me aproximar dos ministros do Supremo, porque a qualquer hora eu posso precisar dele, é bom que eles tenham boa vontade. Essa é a visão do empresário, principalmente do empresário metido em sujeira. Então, esse tipo de sistema que vai favorecendo essa oportunidade de que as pessoas bilionárias consigam que o poder público façam as suas vontades, são mecanismos que precisam ser combatidos para que haja maior transparência, maior ética na administração pública.